Salve, torcida alvinegra, tudo bem com vocês? Thiago Crítico na área. Lembram desse rapaz aqui? Rafael Navarro, atleta jovem de 23 anos, que está há alguns dias de tornar-se campeão brasileiro da Série A pela equipe do Palmeiras, a camisa que ele veste nesse momento. Tá vendo esse outro rapaz aqui, ao seu lado, também de verde? Este é o empresário do Rafael Navarro. E por que estou falando a respeito desses dois cidadãos? Afinal de contas, nem Rafael Navarro, nem seu empresário fazem parte do elenco alvinegro, nem da gestão do glorioso Botafogo. Após groselhas faladas pelo presidente do Botafogo em exercício, o senhor Ducésio Melo, ambos os cidadãos aqui atrás de mim vieram a público para desmentir o presidente do glorioso. Vamos à notícia, galera. Empresário de Navarro quebra silêncio, rebate Ducésio Melo e critica declarações do presidente e detalha bastidores da saída do jogador do Botafogo. Carlos Costa retrucou falas do mandatário alvinegro, que chegou a dizer que a carreira do atacante hoje no Palmeiras corre risco, inclusive, de acabar. A saída de Rafael Navarro do Botafogo ainda dói no coração de alguns dirigentes alvinegros. Pelo menos foi o que transpareceu ao atual presidente do clube, Ducésio Melo, em recente entrevista ao jornalista Thiago Franklin, sempre ele, na conversa ao ser perguntado do atacante Rafael Navarro, que não chegou a um acordo por uma renovação de contrato e foi para o Palmeiras, o mandatário alvinegro disse, abre aspas, oferecemos o mesmo que ganha atualmente no Palmeiras, além de luva e salários de 300 mil reais. Era para esse ano, com cláusula de reajuste depois de 6 meses. Não quis, está aí a carreira, poderá acabar. Fecha aspas. A declaração de Ducésio, no mínimo, foi infeliz. Afinal de contas, o atual artilheiro da Copa Libertadores da América 2022 e que infelizmente acabou saindo por alguns detalhes técnicos por parte do Palmeiras, que acabou subestimando ao seu adversário, é o artilheiro da competição do ano de 2022. Foi campeão brasileiro Série B com o Botafogo. É um dos destaques positivos da campanha que fez o Botafogo na temporada passada e um dos destaques positivos na atual temporada, a temporada da Libertadores, e que o Palmeiras foi muito bem, obrigado. E também no Campeonato Brasileiro, apesar de não estar fazendo gols ou dando assistências, o jogador, por tabela, irá ser campeão brasileiro agora de um grande título, o título da Série A, com a equipe palestrina. Então, a referência que foi feita pelo atual mandatário alvinegro, no mínimo, foi um pouco infeliz. Vou ler algumas outras questões para finalizar essa notícia e fazer outros vídeos falando sobre mais notícias referentes ao nosso glorioso. Ok, galera? A declaração de Ducésio não agradou a Rafael Navarro, tampouco ao seu representante Carlos Costa, quem, inclusive, negociou com o Botafogo uma possível extensão do compromisso do atacante em 2021. Depois de algumas tentativas, sem sucesso, o agente do atleta do Palmeiras topou falar sobre a declaração do presidente alvinegro e pela primeira vez abordou o assunto da não renovação de Navarro com o time carioca. Abre aspas. É lamentável o senhor Ducésio Melo agredir um jovem de 22 anos, disseminar o ódio e confundir a torcida do Botafogo. Fecha aspas. O que achou de Ducésio dizer que a carreira de Navarro pode até acabar? E o Carlos diz, quanto à declaração do Ducésio de que a carreira pode acabar, é mais uma prova de desconhecimento do futebol e ataque de ódio. Triste demais escutar isso de um presidente do clube do tamanho do Botafogo. Outra questão. Navarro comentou algo com você sobre a declaração de Ducésio? Abre aspas novamente. Ducésio agride a torcida do Botafogo, mas entendo que o Botafogo é maior que tudo. Navarro tem muito carinho e respeito pelo glorioso. E dos botafoguenses também. Ele carrega isso com muita alegria e honra sua carreira. E é isso, galera. Mais uma declaração infeliz do presidente alvinegro Ducésio Melo.
Salve galera, Thiago Crítico na área. Galera, mais uma. Estão vendo esse cidadão de bem atrás de mim? Trata-se de Matheus Babi, outro ex-jogador do Botafogo, o qual em entrevista concedida no canal do Thiago Franklin, no Resenha do TF, o atual mandatário alvinegro, presidente do Césio Melo, falou mais uma groselha. Vamos a ela. Groselha do dia, parte 2. Number 2. André, hoje unanimidade no Fluminense e por pouco não foi negociado com o Botafogo ano passado. Ainda sem espaço. Só permaneceu no tricolor após a grave lesão de Hudson. Presidente do Alvinegro do Césio Melo revelou que o volante chegou a ser oferecido como moeda de troca pelo atacante Matheus Babi, que acabou indo para o Atlético Paranaense. De acordo com ele, Mário Bittencourt, mandatário da equipe do Fluminense, também ofereceu Paulo Henrique Ganso, PH. Em entrevista ao canal Resenha com TF, do Césio contou bastidores da negociação. Quase. O André foi para o Botafogo. O Mário Bittencourt queria muito o Babi, que foi para o Atlético Paranaense. Eu quase fechei. Ele não tinha dinheiro, o Atlético veio com dinheiro. Ele ofereceu alguns jogadores, ofereceu o Ganso, à época na reserva. E eu falei, Ganso eu não quero porque não posso pagar. E ele começou a oferecer jogadores, ofereceu o André. Falei com o Eduardo, o Finland, ex-diretor executivo do Alvinegro. Esse jogador é bom, me agrada. Até então tinha oferecido só tranqueira. Aí voltei dizendo que gostava da opção do André, mas aí o Hudson machucou e ele ficou. A negociação do André seria pelo Babi. O Hudson machucou, ele entrou bem e ficou. Seria uma negociação para ele vir por 2 temporadas, mas sem venda fixada. E a gente teria uma taxa de 20%, contou. Olha aí do Césio Melo falando bobagens. Após mais de um ano e após Matheus Babi nem sequer estar jogando, seja pelo Fluminense ou até mesmo pelo Atlético Paranaense, após ter se lesionado gravemente na temporada passada e não ter a simpatia do atual treinador, o técnico Luiz Felipe Scolari, Matheus Babi não é mais unanimidade em lugar nenhum. Poderia o mandante alvinegro parar de mencionar jogadores dos quais não permaneceram ou que não vieram para o Botafogo, pois isso não agrada e não agrega ao torcedor alvinegro nada demais. Só torna a torcida do Botafogo mais revoltada com algumas questões levantadas, como a de hoje, que diz o seguinte: programa cria fila para pedir desculpas a Luiz Castro do Botafogo, que diz também mereço fazer aí um adendo e pedir também desculpas. Olha que falta de assunto tem a mídia tradicional em relação ao Botafogo. Vamos a esta notícia. Matéria do Fogonete. Olhem aí o tema aí atrás de mim, galera. Desculpas para Luiz Castro. Programa cria fila para pedir desculpas a Luiz Castro do Botafogo, que diz: também tenho de me desculpar pelos meus erros. O programa Seleção Sport TV brincou nesta sexta-feira, dia 14 de outubro, com a fase de Luiz Castro, antes contestado e hoje exaltado pelos resultados recentes do Botafogo. A edição usou a imagem da bilheteria do estádio Newton Santos com torcedores e a colocou como fila para pedir desculpas ao treinador. Sem fugir da pergunta e indo ao início da conversa, a condição humana é de erro e de fragilidade. Nós, treinadores, não estamos acima, somos seres humanos. Muitas vezes erramos, pelos meus erros também, que tenho de pedir desculpas à torcida, mas vou continuar com eles, brincou Luiz Castro. O treinador português, contudo, se impressionou com a cobrança em cima dos técnicos no Brasil. É um prazer enorme estar na Globo, falar do Glorioso. É um prazer ainda maior, clube que represento e me acolhe de forma positiva. O cenário que tritura treinadores é surpreendente. A figura do treinador é associada a uma palavra forte, liderança. A troca retira esse poder. Vejam a falta de necessidade quanto a esta matéria, galera. Tamo junto.
Salve, galera! Terceira notícia inútil do dia do canal Thiago Crítica Alvinegro para o torcedor botafoguense, mas não poderia deixar de dar destaque ao que foi noticiado no dia de hoje, nesta sexta-feira, dia 14 de outubro de 2022. Galera, parece que o Botafogo ligou a máquina de fazer merda no dia 14 de outubro. Vamos à notícia referente a questões negativas do Glorioso, né? Sempre acontece em véspera de partida importante do Glorioso. Sempre sai uma notícia de cunho pejorativo, algo que poderá atrapalhar ao Glorioso, que veio numa arrancada bastante positiva, que pode trazer ao Botafogo, caso vença o seu confronto e o América Mineiro não vença o seu, a 8ª colocação, o que daria ao Botafogo, pelo menos nesse momento, uma vaguinha a pré-Libertadores do ano de 2023. Vamos a esta notícia aqui em cima. Sem vender camisas desde março, Botafogo poderá acumular um prejuízo de 16 milhões de reais, além do que já vem tendo com esse cidadão atrás de mim, o Patrick de Paula, que foi investido nele 33 milhões de reais. Mas esses 16 milhões aí de prejuízo, o Botafogo acumularia 49 milhões em prejuízos, só com esses dois obstáculos no Botafogo. Tá? A não venda de camisas, pois não tem um patrocinador, né, uma empresa responsável pelo seu material esportivo glorioso, e não tem um volante dentro de campo que possibilita ao Botafogo ter aí segurança na meiuca. Ainda sem vender seu uniforme neste ano, estão em pré-venda no site oficial. O Botafogo pode ter um prejuízo total de até 16 milhões de reais. Pelo rompimento do acordo com a Volt para a produção das peças. O assunto vem sendo discutido há alguns meses dentro do clube, que vive ambiente político apreensivo com atraso na apresentação dos relatórios financeiros da SAF. Segundo calculam fontes ligadas ao clube, o prejuízo se divide assim: seriam pelo menos 3 milhões de reais que o clube terá que gastar em peças que teria gratuitamente pela parceria anterior. Uma perda de faturamento de 8 milhões de reais nos últimos 8 meses, sem material de venda, mais 2 milhões e meio em multas e devolução das luvas à Volt. E a conta pode ser enviada ao torcedor. Apesar da SAF dizer que os uniformes estão sendo adquiridos a preço de custo, notas fiscais, às quais a coluna teve acesso, mostram que as primeiras levas de uniformes foram compradas por cerca de 1 milhão de reais por 815 camisetas apenas de jogo, brancas, e 815 listradas, mais 255 shorts. Então, você que é torcedor botafoguense, tá? Sócio proprietário ou sócio torcedor, não estranhe na hora de pagar aí no seu sócio torcedor ou adquirir uma camisa oficial do clube, a bagatela de 250 ou 300 reais no mínimo que você vai gastar logo no começo, tá ok? De acordo ainda com fontes ouvidas pela coluna, o valor é bem superior ao que era gasto com a Volt, que ainda previa por contrato 30 mil peças gratuitas, luvas antecipadas e royalties, variando na casa dos 8 milhões de reais a 12 milhões de faturamento anual ao Botafogo com as vendas. Porém, se as peças que seriam cedidas sem custos em comparação aos valores que devem ser desembolsados, no acordo com a Wave, o clube deve ter um custo estimado em 3 milhões de reais em equipamentos que teria de graça no acordo anterior, rompido por John Textor. E esse é o profissionalismo trazido pela SAF Alvinegra. Você que é torcedor alvinegro, que tem canal associada à AMIB, Associação das Mídias Independentes do Botafogo, ou a UMAB, que é a União das Mídias Botafoguenses, e só falam bobagens e falam do mundo maravilhoso de Bob, da SAF Alvinegra. Tá aí o prejuízo do Botafogo, tá aí o prejuízo com jogadores também, que o Botafogo acumula.